Um dos nossos amigos que acompanha a página Jesus Me Defenda, o Antônio César, deixou uma questão muito interessante para a gente tratar aqui. É a questão da venda de produtos nas igrejas. Ele perguntou qual é a minha opinião acerca da venda de produtos de qualquer natureza ou qualquer tipo de venda na igreja. Eu vi muita gente falando sobre esse assunto, mas eu percebi uma coisa interessante. Muitas das pessoas que são contra a venda de produtos ou qualquer tipo de coisa no templo ou numa sala ao lado, numa livraria, alguma coisa na igreja, eles são contra, usando como base aquela situação onde Jesus expulsa os vendilhões do templo. Essa passagem pode ser encontrada em Marcos capítulo 11, verso 15 e também em Mateus capítulo 21, verso 12. Só que eu não posso usar essa passagem para proibir, para censurar qualquer tipo de venda na igreja, porque o que levou Jesus a ficar completamente transtornado, irado com aquelas pessoas, não foi simplesmente o ato do comércio em si, o ato de comprar e vender, ou o ato de promover o câmbio. Até porque, pensa comigo, muitas das pessoas que vinham ao templo para oferecer sacrifícios vinham de muito longe. E alguns talvez não tinham condições de trazer um animal naquela longa distância. Então, o fato de ter alguém que pudesse ter um animal desse para vender, seja ali um cabrito, um cordeiro, um boi, até facilitava para as pessoas poder oferecer o seu sacrifício. A pessoa trazia uma quantia em dinheiro, comprava o animal e oferecia. Isso para Deus valia. A questão é que, quando Jesus fica irado com esse comércio que havia ali, não era o simples ato de comprar, vender, trocar, mas era a imoralidade com que isso era praticado. Alguns estudiosos e historiadores dizem que esses comerciantes que foram expulsos da frente do templo eram comerciantes que haviam perdido completamente a noção do ridículo e até se esqueceram que estavam diante do templo de Deus, diante do templo onde as pessoas iam para adorar a Deus, ou seja, eles perderam completamente o foco. Aquilo que era para ser algo a ajudar as pessoas se transformou em transtorno, porque, segundo os historiadores, havia até um conchavo, ou seja, um acerto entre sacerdotes e comerciantes, e alguns sacerdotes até rejeitavam alguns animais com o intuito de fazer com que a pessoa se obrigasse a ir comprar o animal daquele determinado comerciante. Ou seja, começou a haver um lobby, começou a haver ali um esquema de corrupção. Então, quando Jesus chicoteia esses homens, não é pelo simples ato de comprar e vender. O fato de Jesus ficar irado é porque eles estavam fazendo isso de forma desonesta e estavam perdendo completamente o foco. Aquilo que era para ser uma utilidade pública passou a ser uma fonte de corrupção e imoralidade. Tanto que Jesus os chama de ladrões, ou seja, eles estavam roubando o povo. Eles estavam praticando a desonestidade. Jesus diz que eles transformaram a casa de oração num covil de ladrões e salteadores. Então eu não posso comparar o ato de um desses comerciantes da época de Jesus com uma venda de pastéis para arrecadar dinheiro para os jovens e participar de um encontro na igreja. São duas coisas muito diferentes. Agora, eu quero deixar aqui alguns pontos de reflexão. Eu vejo alguns pontos negativos nessa questão de vender coisas na igreja. O primeiro ponto que eu vejo é a questão da distração, porque eu vejo o quanto é difícil as pessoas conseguirem separar uma pequena fração de tempo para conseguir ir na igreja. E aí chegar na igreja e ter algo além do culto, algo além da cerimônia para poder distraí-lo ainda mais, eu já vejo como um ponto de alguma forma negativo. Outra coisa que também pode ser negativo é aquela forçação de barra, aquele constrangimento da pessoa ter que comprar, ter que adquirir aquilo que se está vendendo. E aí a gente entra num segundo ponto negativo. Vou falar aqui de venda de comida, por exemplo. Venda de pastéis, doces, pizzas, bolos. Isso às vezes desperta o desejo de pessoas que não têm dinheiro para comprar e tem crianças que não entendem isso. Aí, de repente, depois de uma cerimônia, depois de um ato tão maravilhoso, onde Deus manifestou a sua glória e o seu poder, ao invés da pessoa ir para casa degustando isso, ela vai talvez traumatizada e chateada e às vezes até envergonhada porque o filho ficou fazendo birra por causa de um bolo que ela não tinha dinheiro para comprar. Aí alguém vai dizer, não, mas podia marcar. Esse marcar
para acertar depois é outro ponto negativo. Tem muitas pessoas que depois deixam de ir na igreja porque está devendo até as calças lá na caderneta da cantina e não tem dinheiro para pagar. Acaba se transformando em uma coisa negativa. Ao invés do irmão estabelecer comunhão um com o outro, fica aquela coisa de separação porque o outro não paga a conta. E aqui eu coloco como terceiro ponto negativo: a relação de comércio acaba por manchar a relação de comunhão. É o caso do irmão que deixa de ser um companheiro e passa a ser um caloteiro. Quarto ponto negativo é o perigo de a igreja se valer demais dessa forma de arrecadação. Ou seja, tudo que vai acontecer na igreja, vamos promover uma venda. Vamos vender isso, vamos vender aquilo, vamos vender isso. Aí a igreja, às vezes, sem perceber, começa a perder o foco. E outra coisa, com esse negócio de ter que fazer pastéis, fazer bolo, fazer pizza, isso às vezes acaba constrangendo pessoas a participar dessa equipe de fazer as coisas, e aí a pessoa fica sobrecarregada. Tem pessoas que têm uma série de atividades, às vezes trabalha fora, trabalha em casa, aí tem que chegar ao fim de semana e ir para a igreja trabalhar também, para fazer coxinha, fazer pastel, fazer pizza, vender isso, vender aquilo, especialmente porque quando se trata disso são poucos os que se habilitam a participar. Aí fica sempre o fardo para uma meia dúzia de gente carregar só. E não é justo. Agora, se você me perguntar com relação a material religioso, por exemplo, bíblias, livros, eu creio que esse tipo de material, ele oferece menos perigo. Mas é preciso tomar muito cuidado para que a igreja não faça da mesma forma que faz com aquela questão das comidas, não começar a constranger os irmãos, os fiéis, a consumir o material que a igreja tem para vender. Por exemplo, tem lá um determinado escritor que produz muitos livros e a igreja às vezes faz um acerto com aquele escritor para poder vender aqueles livros e fica empurrando na gente aquilo. Isso eu não vejo como algo positivo para a igreja. Então, se for para trabalhar com material, coloca à disposição lá numa livraria, de preferência fora do templo, numa sala reservada, e deixa o irmão à vontade. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, será bem visto da mesma forma. E quando a igreja colocar um livro ou alguma coisa nesse lugar, é bom tomar cuidado e saber o que é que ela está colocando, porque mesmo que a igreja não assuma o aval daquilo ali, mesmo que a igreja não vá dizer, olha, estamos assinando embaixo dessa obra, nas entrelinhas, de forma às vezes subliminar, a pessoa compra acreditando que a igreja se preocupou em expor ali um material sério, doutrinário e que está em concordância com os princípios bíblicos. A pessoa pensa, vê um livro na igreja, bom, se a igreja colocou aqui deve ser algo bom, então vou levar. Então a igreja vai ter que tomar esse cuidado em não expor na sua estante, não expor na sua livraria, coisas que às vezes são heresias, não é? Como diriam os antigos, o papel aceita tudo. O bom senso pode ajudar a estabelecer aqui uma boa relação entre igreja e fiéis. Para encerrar, eu gostaria de dizer que eu não sou contra que se promova, mas ao promover, é importante que a igreja pense nesses pontos negativos, faça um balanço e veja se vale a pena correr o risco.